Oi, gente, já tô começando aqui tudo pelo meio, tá? Na verdade, tinha que começar em outra cena, mas a gente vai se ajeitando aqui, né? Pessoal, olha só, módulo 24, vamos lá? Peguem lá a apostila então, vamos trabalhando. Módulo 24, tem aqui o Lavlac. E nós vamos ter dois poeminhas, tá? Este aqui, há um poeta, esse é do Antero de Quental. Eu já falei pra vocês que o Antero de Quental foi o cara que lá em Coimbra teve um debate com um poeta romântico tradicionalista naquilo que eles chamaram de questão coimbrã, que eles discutiram essa questão do fazer poético, né? E o Antero de Quental é quem abriu, então, o realismo em Portugal, tá? Então, veja bem como é que ele escreveu. Deixa eu pôr aqui na minha apostila também. Há um poeta, né? Eu vou ler na minha apostila, porque fica melhor pra mim, porque aqui fica melhor pra mim fazer leitura na apostila do que ali, tá? Então, há um poeta. Esse aqui já é um soneto, tá, pessoal? Ele fez um soneto. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Então ele compara esse poeta como se fosse um sacerdote, longe das coisas, né? Ó, como um levita à sombra, perdão, ele está à sombra dos altares, né? Ou seja, no templo, longe da luta e do fragor terreno. Então, essa pessoa não está sabendo, está alienada, está longe dali. Acorda, ele fala, acorda, é tempo, o sol já alto e pleno afugentou as larvas tumulares. É uma crítica ao romantismo que ele fez. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões, são teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, são vozes de rebate. Ergue-te, pois soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador faz espada de combate, tá? Então, como ele estava falando, ele estava abrindo o realismo, o Antero de Quental, ele estava criticando os românticos e pedindo para fazer alguma coisa pelas pessoas. Lembra que o realismo trabalha com a sociedade? Eu falei para vocês, o momento real que eles estavam vivendo, né? E aí a gente tem aqui o Olavo Bilac, que também fez um e com o mesmo nome, tá? Olavo Bilac brasileiro, e ele escreveu assim, ó. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Esse sua é do verbo suar, tá? Transpirar. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Lembra que eu falei para vocês que o parnasianismo ele vai falar disso? Vai falar de coisas materiais, de objetos, de templos, de coisas, de estátuas, de vasos, tá? Então ele é muito sobre objeto, tá? Sobre coisa. E aí ele fala assim, ó, isso ele falando para um poeta também, né? Vê a diferença do outro, que pedia para fazer alguma coisa pela sociedade. Esse ele já fala diferente, fala, fica aí e trabalha e lima e sofre e sua, fazendo poesia, tá? Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural. Tá vendo aqui acontece de novo o tal do Egemberman, né? Aqui nesse aqui, ó, não se mostre na fábrica o suplício do mestre, lá no verso seguinte, tá? E natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade, tá? Então ele está falando aqui de fazer poesia, tem que se empenhar, tem que se esmerar nesse fazer poético, mas no final ninguém precisa ficar sabendo do trabalho todo que se teve para chegar àquele resultado. É o que ele está falando, não precisa das pessoas saberem dos andaimes que tiveram numa construção para ver o prédio final.
que importa é o final dele, a estrutura pronta, a fachada pronta, tá? Então assim era a poesia, ele falando para o poeta parnasiano fazer isso, tá? Bom, vamos lá então para a resolução. Na primeira estrofe do texto 1, a quem o poeta é comparado? Deixa eu voltar lá no nosso texto então. Aqui, número 1. Número 1 essa, tá, gente? Nossa, olha só. Compararado. Ai, gente, olha só. Que ridículo. É comparado a um sacerdote. Até que ele fala, né? As sombras dos altares e tal. E de acordo com o poema do Antero de Quental, o poeta deve abandonar uma certa atitude para desempenhar um determinado papel. Lembra que ele falava? Sai da sombra, soldado do futuro, vem, faça alguma coisa pelos seus, né? Tá? Combater. Ele chama o poeta, faça alguma coisa, já que você é poeta, você vai ser ouvido por alguém, então faz alguma coisa pelas pessoas. Essa era a ideia do Antero de Quental, ele achava que a poesia ela tinha que ter um cunho social, certo? Ainda no poema de Antero de Quental, há um jogo de claro e escuro. O momento das sombras é do poeta descompromissado com os problemas do mundo, tá? A sombra dos altares, longe da luta do fragor terreno. Em que consiste o momento das luzes? Né? Olha só. A sombra dos altares, longe da luta e do fragor. Então, o momento das luzes seria o momento em que ele colocasse a sua poesia à disposição da sociedade, certo? Tranquilo? No poema de Bilac, número 4, no poema de Bilac, a quem é comparado o poeta e o que sugere essa comparação? Ele compara então o poeta a um monge, tá? A um monge. E qual que era mesmo o restante da pergunta, meu Deus? Cadê? Tá. Compara o poeta a um monge. E ele sugere ser afaste, né, dos problemas sociais e se
Tá certo, somente no fazer poético. A poesia pela própria poesia, né? Certo? Número 5. Transcreva um exemplo de polissíndeto extraído do texto. Queridinhos, o polissíndeto, eu não sei se vocês já estão estudando isso na aula de figuras de linguagem com o Jota, né? Professor de língua portuguesa. O polissíndeto é quando se repete várias vezes uma conjunção, ligando uma oração na outra, mas isso é feito artisticamente, não é por questão de gramática. O poeta já faz isso propositalmente, tá? Então a gente tem esse encontro, esse polissíndeto, onde ele repete muito a conjunção E. Deixa eu ver o verso aí que eu não lembro de cabeça, tá? Número 4, número 5. Então, o polissíndeto é a repetição da conjunção, tá? Geralmente é mas e nem, certo? São as aditivas. Quer dizer, duas aditivas e a outra fugiu o nome na minha cabeça, eu já falei pra vocês. Então tá, então o verso é: trabalha e teima, parece que e teima, olha o E se repetindo, e sofre, e tem tudo separado por vírgula, viu? Nem precisava, só separar por vírgulas, né? Mas ele quis usar a conjunção, tá? E sua. Trabalha e teima e sofre e sua. Não tinha necessidade, portanto, E, né? Mas ele faz isso também para poder conseguir os números de sílabas poéticas num verso, tá? Que é um soneto, é composto de 10 sílabas poéticas. Então, provavelmente ele usou essa estratégia para fazer justamente essa... Ai, Jesus! Para poder dar a contagem de sílabas, certo? Sílabas poéticas. Exemplos de rimas ricas, né? Falei pra vocês que oh meu Deus, toda hora que eu dou espaço eu faço essa caca. 6. Tudo porque eu tô com pressa aqui, tá? Porque o povo já me apurou, eu tenho que terminar logo. Eu tenho que baixar isso aqui pro computador. Subir, sei lá, fazer o quê. Mas vamos lá, né? Bom, nós vamos ter o exemplo rua, que é substantivo, tá? Vou colocar só assim. Aí rua, ele rimou com sua, que é o verbo, que eu falei pra vocês, né? Aí ele fez lá, também ele rimou emprego, ou emprego, né? Conforme tiver no texto, que é um substantivo. E emprego, sem vírgula, tá? Opa! E cadê? Grego. Que no caso lá estava funcionando como adjetivo, porque ele estava classificando o templo, tá? Então o grego lá ele está como um adjetivo. Um templo grego, né? Tá? O que mais aqui? Tem construa, que aqui é verbo, né? E nua, nua mesmo, que é adjetivo. E o que mais? Agrada.
que aqui é verbo rimando com verdade, que é um substantivo. Certo? Então, esses aqui são as rimas ricas. Desculpa, gente. Rimas ricas, tá? Percebam que cada uma pertence a uma classe gramatical, certo? Uma classe de palavras. Aqui, ao se aproximar a poesia da arquitetura, quando ele fala sobre o templo grego, né, no texto 2, a característica da poesia parnasiana é ressaltada, tá? Ou seja, ele ressalta para nós a preocupação que ele tem com a forma, né? No final das contas, ele falou que no final das contas o que interessa é a construção pronta já e não os andaimes. É a mesma coisa aqui. Então, por essa comparação, deixa eu pôr aqui um negocinho aqui, ele se preocupa a forma final que ganha essa poesia, tá? A estrutura dela, tá? A estrutura dessa poesia, a beleza que ela adquiriu ao final, tá? Se foi bem estruturada, se foi bem medido os seus versos, tá? No final ela ficou perfeita. Então, para eles é isso que interessava. Ao encadeamento sintático entre os versos que ficam sem pausa no final, lembra que eu falei para vocês que quando a gente não termina a ideia daquele verso, não terminou no final dele, mas ele precisou continuar no verso seguinte, aquilo lá a gente dá o nome de enjambemé. Não sei como é que pronuncia esse negócio, gente, me desculpa, tá? Bom, e aí aqui no final, para terminar, tá pedindo para comparar, né, os dois sonetos, para dizer aqui, ó, comparando os dois sonetos, caracteriza a postura parnasiana em oposição à realista. Estamos falando de postura, né, o posicionamento. Vou pôr assim, ó, parnasiana, tá? E aqui, a realista? É, realista. Realista. Vou pôr aqui, preocupação social, tá? Só isso. Preocupação social. Porque eles se preocupavam, né? E chamavam o poeta, usa sua arma, certo? Ele falava, usa, você tem o poder nas mãos, você tem a palavra, usa essa espada que é a palavra para você fazer alguma coisa por essa gente, pelo presente, pelo povo que luta, certo? Então é isso, pessoal. Então vamos para o módulo 25 para finalizarmos.